Provocações. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Quem devia estar aqui para falar isso era uma grega, uma Medeia. Os gregos viviam aqui para falar provocações. E não nós, mas tudo bem, eu falo provocações. Nada pode ser dito de tão absurdo que um filósofo não o diga. Quem disse isso foi Marco Túlio Cícero, há 22 séculos. Saltando para mais perto de hoje, a filosofia é uma coisa com a qual e sem a qual o mundo continua tal e qual. Quem disse isso foi Gregório Marañón, no século passado. Agora, a boa notícia. Parece que hoje, quem não gosta de filosofia são os executivos de bancos e multinacionais. Quem vem aqui para discutir o assunto é um filósofo. Ele é professor de ética da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ele é Clóvis de Barros Filho. Clóvis de Barros Filho. A filosofia explica as grandes questões da humanidade? Não, de jeito nenhum. A filosofia é muito menos do que a pretensão de explicar. A filosofia apresenta as questões da humanidade. Ela as traz para debate, mas ela não tem a pretensão de explicá-las. Ela oferece aqui e acolá um argumento, ela oferece aqui e acolá uma proposta de solução e ela mesma já denuncia a impertinência das reflexões que propõe. Por isso, a filosofia nunca explicou nada, apenas provocou. O problema dos que se dizem filósofos é tudo o que eles são. Tudo escritores, professores, tudo, menos filósofos, dizia Ortega y Gasset. É isso? Veja, costuma-se associar a ideia de filósofo hoje a um certo tipo de atividade profissional. Parece que para ser filósofo é preciso ser professor e autor de livros, participar de bancas de mestrado e doutorado, em suma, ter uma vida acadêmica tradicional. Ora, essa proposta é absurda, porque as preocupações da filosofia, elas são as preocupações de todo mundo. E, portanto, sabendo ou não e querendo ou não, todos nós filosofamos. Fala mais sobre a ética. Ética, se você sair na rua e perguntar do que se trata, é possível que por detrás das tentativas de resposta, você encontre algum tipo de imaginário que faz coincidir a ética com uma espécie de tabela. Uma tabela onde estariam todas as condutas humanas possíveis. Uma tabela em duas colunas. Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. E assim, o professor de ética seria aquele que talvez tenha decorado a tabela inteira. E a ética quase sempre é entendida como um respeito à resposta certa sobre as condutas humanas. Ora, esse olhar sobre a ética é um olhar profundamente apequenador e inconveniente. Eu te dou um exemplo. Represento o Ministério da Justiça junto à Unesco por concurso público. Um dos temas debatidos é a publicidade televisiva para público infantil. Ora, essa preocupação, ela tem dia e hora para começar. A preocupação exige que haja televisão, que a televisão seja custeada por publicidade, que exista publicidade para público infantil, que haja programação para público infantil e que as crianças passem horas assistindo televisão. É evidente que sobre esse assunto, Aristóteles, Platão, Cristo, Maomé, Buda não se manifestaram. Pode procurar, não terão falado sobre a publicidade para público infantil. É sinal que esse abacaxi, quem tem que descascar somos nós.
É essa a situação que vivemos. Esse problema é um problema nosso. Portanto, não há que virar para trás de procurar as verdades absolutas sobre o tema, porque esse tema não foi debatido. Cabe a nós, com inteligência, discutirmos a sociedade em que queremos viver e as condições ideais da convivência para nós no mundo de carne e osso. Agora, advogados, comunicadores, sociólogos como você, todos têm ética? Ah, não. A expressão ter ética é uma expressão que talvez converta a ética numa substância, algo que se possa pôr no bolso ou no porta-luva do carro. A ética é uma prática intelectual. A ética é uma atividade da razão que tem por objeto a vida, a convivência. Então, quando você me pergunta, sempre tem ética? Eu diria não, porque nem sempre há a disposição de abrir mão daquilo que te é mais caro do ponto de vista da singularidade da tua existência em nome de uma convivência mais adequada. Eu acho que sem ética é a pessoa que não consegue se colocar no lugar do próximo, sabe? Eu acho que é assim, não tem respeito pelo alheio. É uns vilão camuflado. É como se fosse uma pessoa que é travestido, mas não abre a janela para mostrar o que é. Interesseiros, né? Mais interesseiros que vilões. Eu saí primeiro, eu saí na frente. Eu aprendi que a grande malandragem na vida é ser honesto. E o malandro, ele sempre cai. Caíram homens poderosíssimos, caiu Al Capone. Você escreveu: a identidade é uma manifestação que permite ao seu enunciador circunscrever-se e estabelecer uma diferença específica com pretensões de permanência em relação ao que lhe é externo. Dá para explicar de um jeito que qualquer pessoa entenda? Claro, a pretensão era essa já, mas eu vou tentar de novo. Aparentemente, não fui bem sucedido. Todos nós, para existir em sociedade, precisamos dizer quem somos. Imagine que você encontra alguém num bar, alguém com quem você pretende conversar, essa pessoa topa o papo, marca o zero da relação, e aí a pessoa quer saber quem você é. Raramente ela dirá isso, quem você é. Mas aí você tentará dizer quem é. E a pergunta interessante de fazer é: o que é que você costuma dizer para as pessoas para explicar a elas quem você é? Para que elas possam saber com quem estão falando, com quem estão se relacionando. Que tipo de informação você oferece para que a pessoa se sinta satisfeita em te identificar, em te definir, em te discriminar das outras pessoas? Então, é exatamente esse discurso de autodefinição, discurso de identidade, discurso que nos apresenta a que eu me referia. Na verdade, eu acredito firmemente que a grande matéria-prima da identidade não são exatamente as escolhas, é o que está por trás das escolhas. E o que está por trás das escolhas são os princípios de escolha. No fundo, quando alguém senta diante de você, o que quer saber é isso. O que, afinal de contas, é importante na sua vida? Eu sou um pai de família, né? De 43 anos, eu sou engenheiro, que hoje eu dou muito valor à vida. Eu sou mãe, esposa, filha também, né? Eu sou a Maria. Bom dia, como vai você? Somos mais corajosos quando o tesão é maior que o medo. Você é corajoso? Não. Não.
Mesmo tendo essas palavras que não acabam nunca? Todos nós somos uma energia. Essa energia você vê em mim ao falar. Essa energia cada um denomina de um jeito. Haverá quem tenha chamado essa energia de clinamen. Foi Lucrécio lá atrás, em De Rerum Natura. Mais para frente, Hobbes chamará de conatus, Spinoza de potência de agir, Schopenhauer de vontade, Bergson de elan vital, Freud de libido e eu de tesão pela vida. Uma lista de clássicos. Essa energia, essa existirá enquanto houver vida. Uma frase de Louise May Alcott, filósofo: é um sujeito que a família amarra à terra para que não levante voo. Isso é você? Seria injusto atribuir à minha família qualquer iniciativa que apequenasse todas as minhas iniciativas, qualquer uma delas. A verdade é que quando eu quis voar, a minha família me catapultou. E quando eu quis voltar para o chão, tentando fazer no mundo alguma ação com efeito concreto, a minha família me recebeu de volta. Portanto, nunca me senti amarrado. Pelo contrário, todas as limitações na minha vida são de minha inteira responsabilidade e covardia. Eu pude ter sido mais arrojado, eu pude ter sido mais inovador, talvez eu tenha podido em algum momento apostar em pensamentos próprios e me contentei em vulgarizar pensamentos alheios. Muita coisa de inferior eu optei por fazer, mas não responsabilizo ninguém, muito menos a minha família, de tal maneira que, pelo menos no meu caso, essa afirmação não procede. Como é que você gostaria de morrer? Eu não gostaria de morrer de jeito nenhum. Algumas filosofias fazem acreditar que a morte não é nada para nós. A verdade é que a morte é um horror quando a vida é feliz. E como a minha vida é muito boa, eu não quero que ela acabe. E não é a trajetória de 70, 80, 90 anos, não. Eu não quero que acabe a nossa conversa, porque aí é onde a vida está agora. Eu não quero que ela acabe porque eu estou bem aqui, confortável aqui, sendo estimulado a reflexões que me encantam. E, portanto, eu não quero que ela acabe. Portanto, essa morte que eu vou viver no término do nosso encontro é uma morte que me desagrada, que me apequena. Agora, vamos ver o que você fará. Se houver reencarnação, onde e como você gostaria de voltar? Acho que eu queria voltar professor da universidade onde eu trabalho. Eu sou muito feliz ali. Eu duvido que haja vida que me seja mais alegradora. Eu queria voltar já pronto, porque a fase infantil, essa de amadurecimento, eu dispensaria. Eu queria já reaparecer exatamente da onde desapareci, já pronto e já preparado para apresentar ao mundo aquilo que eu julgo ter de melhor,
E aí, se eu pudesse voltar nessa situação, nossa, como seria bom. Como seria bom se fosse assim. É tão bom que eu tenho medo que seja só uma ilusão, só um desejo. Não tenha dúvida que é uma ilusão. Elites são patrimonialistas e conservadores. A classe média é meritocrática e o povo não é nada. Explica isso. Bem, as elites são conservadoras na medida que julgam ter e julgam já dispor daquilo que lhes é fundamental para uma vida feliz. As condições materiais de conforto existencial. Se são realmente felizes, é uma outra discussão, mas acreditam dispor do que é mais fundamental para a felicidade e, por isso, adotam uma postura de conservação do status quo, para que não haja grandes mudanças, para que não haja riscos de perda patrimonial. Ora, aqueles que não são tão ricos, esses muitas vezes acreditam que o acúmulo de riqueza é a condição da felicidade que lhes escapa, que lhes falta. E, portanto, acabam convencidos de que só através do mérito, do trabalho, da dedicação, da eficiência, acabarão tendo aquilo que acreditam lhes falte. Já o povo, bem, o povo não seria nada, segundo essa frase, exatamente por quê? Porque não tem o que conservar e também não tem como subverter. O povo, portanto, ficaria à margem do sistema. O povo seria excluído, sem direito a conservar o que nunca terá e sem direito a sequer tentar subverter, porque já não dispõe das condições básicas para a exibição do próprio mérito e a conquista de troféus que ainda estariam por conquistar. Em outras palavras, talvez elite e classe média aí estariam na condição de conservar as regras do jogo, porque uns, já vitoriosos, procuram se agarrar aos troféus que são os seus, os outros, ainda não vitoriosos, procuram conquistar os troféus que julgam ter condição de conquistar, e, portanto, temos aí uma espécie de jogo montado que exclui o povo da possibilidade de jogar. Toda verdadeira revolução é uma revolução que não se contenta em mexer as condições do jogo, mas a revolução deve alterar o próprio jogo, a própria condição de ingresso ao jogo. E, portanto, evidentemente, a revolução de que se espera é a revolução que permita ao povo ter condições de buscar as condições mínimas de uma existência adequada e, portanto, a busca também de troféus que julgam importantes para a sua vida. Me conte o seguinte, para a gente terminar. Qual a pergunta que você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? A pergunta que você poderia ter feito e que eu gostaria muito de responder é para você, o que é a felicidade? Está feita a pergunta, pode responder. A felicidade é uma pretensão ilusória de converter um instante de alegria em eternidade. A felicidade é aquele instante que você gostaria que durasse um pouco mais, pelo menos. A felicidade é aquele instante que você gostaria que não acabasse tão cedo. A felicidade é aquele instante que você gostaria de repetir. Todo mundo sabe que a felicidade é um lixo. Não enquanto alegria. O lixo da felicidade está na pretensão ilusória.
Mas a outra metade dela é linda. É a alegria que você não quer que acabe. Eu, nesse momento, pretenderia eternizar esse instante. Se há lixo na ilusão, não há lixo na alegria que estou sentindo. Tá bom. Agora, para a gente terminar, uma pergunta muito simples. Clóvis, o que é a vida? A vida é uma condição de energia que busca mais energia. Potência em busca de potência. Clóvis, o que é a vida? Intervalo de tempo em que uma energia dura com alguma consciência que acredita ser alguma coisa. Clóvis, o que é a vida? Essa pausa é Tchekhov, né? Dor e sofrimento, se você preferir. Afinal de contas, eu não lembro de ter sofrido antes de nascer. E tenho a nítida impressão de que não sofrerei depois de morrer. Tá bom. Bem, quando a coisa começa a ficar metafísica, eu paro de falar sobre o assunto. Eu quero terminar com você me dando uma resposta que você queira dar. Clóvis, o que é a vida? Tudo bem, daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Valeu, querido, obrigado. No açougue, do outro lado da rua, no que pensa o açougueiro enquanto corta a carne? É o que tentam adivinhar. Embevecidos, os alunos de filosofia querem saber, através da janela aberta da sala de aula, a pergunta do professor, o aluno sentimental responde. O açougueiro pensa na mulher e nos filhos. O aluno rebelde grunhe com ironia. Ele pensa nos cães e nos gatos que não têm nada para comer. O aluno ambicioso encolhe os ombros e pragmático afirma, pensa no lucro com a carne dos animais ainda não abatidos. E o aluno romântico dispara, sem enganos, pensa nas flores, no mar. O professor enfileira as respostas e todos os alunos engordam com a certeza. Agora sabem no que pensa o açougueiro enquanto ele corta a carne.